Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, nesta fria noite de sexta-feira, começo desse dia maravilhoso e sagrado que é o sábado, para repartir aqui a palavra de Deus. Quero cumprimentar você também, que acompanha pela internet o nosso culto, aqui na Igreja do NASP, Campus 2, seja bem-vindo a essa nossa casa, a casa de Deus tem espaço para todos e você também é bem-vindo aqui. Eu queria, já a princípio, convidar você para tomar a sua Bíblia e junto comigo abrimos no Evangelho de João, o capítulo 8, nós iremos ler a partir do verso 1. Evangelho de João, o capítulo é o 8, a partir do verso 1. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Surpreendentemente, recebemos a notícia do acidente aéreo do voo IY626, com saída de Paris até o Comores, tendo ali 142 passageiros, 11 tripulantes. Que nesta terça-feira passada, em algum momento de desajuste na aeronave, um acidente aéreo fez com que aquela aeronave partisse e caísse a 15 quilômetros da costa no Oceano Índico. Surpreendentemente, no meio desses passageiros e tripulantes, apenas uma pessoa sobreviveu. O seu nome? Baia Bakari. 12 anos. Uma menina nova, que não sabia nadar, e que ficou 12 horas flutuando sobre as águas do Oceano Índico, esperando a salvação, esperando o resgate. Eu fiquei pensando nisso, e tentei ver se havia algum outro relato surpreendente como esse, e acabei encontrando algumas histórias, e eu quero dividir aqui com vocês. Vesna Vulovic era uma aeromoça sérvia, e ela recebeu um prêmio da organização do Guinness World Records pela mais alta queda do espaço sem paraquedas. Essa mulher estava em um avião que explodiu sobre a então Tchecoslováquia, sendo fruto de um suposto atentado terrorista em janeiro de 1972. E ela então despencou de mais de 10 mil metros de altura, com uma parte da fuselagem, aterrissando então sobre os montes gelados da então hoje República Tcheca. O resultado disso?
apenas 2 pernas quebradas. Surpreendente. Outra história também, poucos dias antes deste episódio, em Natal, 25 de dezembro do ano de 1971, um avião de passageiros também explodiu numa tempestade sobre a Amazônia peruana. Todos morreram, com exceção de Juliane Kopke, que caiu de cerca de 3.000 metros, ainda abotoado o cinto ao seu assento. A adolescente alemã caiu, sobreviveu e ainda passou 11 dias vagando pela selva, procurando civilização, alimento e água. Uma verdadeira sobrevivente. Em 1995, uma garota de 9 anos foi a única sobrevivente da explosão em pleno ar de um avião na Colômbia. Em 1997, um garoto tailandês escapou de um acidente aéreo que matou 65 pessoas no voo da Vietnam Airlines. E em 2003, um menino de 3 anos foi o único sobrevivente de um acidente aéreo no Sudão que matou 116 pessoas. Eu não sei se eu teria a mesma sorte se estivesse em algum destes voos. Mas o fato é que, para estas pessoas, mesmo o fato de estar no lugar errado, não significou sofrer as consequências certas. Mesmo estando em uma situação adversa, conseguiram sair ilesos, salvos. Frutos, segundo alguns, do acaso. Segundo a ótica da Bíblia, da proteção de Deus. Eu gosto de pensar na história do Evangelho que acabamos de ler. É uma história diferente, inserida em um Evangelho diferente. Essa história aparece aqui em João capítulo 8, indo da seção do capítulo 7, do verso 53 até o capítulo 8, verso 11. Esses versos, eles estão presentes na maioria dos minúsculos manuscritos gregos medievais, mas estão ausentes de praticamente todos os antigos manuscritos gregos que chegaram até nós. As suspeitas de que esta história não foi escrita por João sofrem de uma certeza quase que absoluta. É quase que possível se afirmar que João não escreveu, João não pensou nessa história, mas o que é que essa história faz no meio do seu evangelho? Que lição existe por detrás disto? É muito difícil justificar a autoria de João para esta história, mas é quase que impossível duvidar da autenticidade desse evento. No meio do evangelho de João, o mais surpreendente, o mais espetacular dos evangelhos. O evangelho que apresenta sinais, demonstrando Jesus como um ser altamente espetacular. É possível então ter esta sequência quebrada, abruptamente, onde Jesus demonstra, dá um sinal espetacular. A lógica pode estar no lugar errado. A solução pode ter uma outra direção. A justiça pode ser fruto da maldade e da injustiça. Essa história tem muito a ensinar para você e para mim. E eu gostaria de tirar 3 lições sobre essa história, relacionadas ao pecado e à salvação. 3 lições importantes para a sua vida espiritual e para a minha vida espiritual. A primeira delas, pecado e salvação possuem características semelhantes. Grave isso, pecado e salvação possuem características semelhantes. Você pode pensar que eu estou falando alguma bobagem. A descrição mais precisa do pecado, em linguagem não erudita, seria a criatura tentar se transformar em criador. É uma inversão do processo natural das coisas. O pecado é exatamente a tentativa da criatura alcançar um patamar impossível, se tornar semelhante em essência com o seu Criador. Nós nunca poderemos ser criadores. Fomos criados e carregaremos isso para sempre. Esse é um processo corrupto, o processo do pecado.
Mas o processo da salvação também é uma inversão dos valores naturais. O processo da salvação poderia ser resumido também na simples linguagem de o Criador se tornar uma criatura. A Bíblia fala como se fosse um verdadeiro mistério, um enigma, que será estudado durante toda a eternidade, sem ter total compreensão desse assunto. Veja, pecado e salvação caminham quase que paralelamente em essência. Têm características semelhantes. A criatura tentando ser criador e o criador tornando-se criatura. Eu gosto muito dessa história. Essa história apresenta talvez um dos maiores paredões que Jesus precisou enfrentar. Em algum momento, Jesus estava no templo, quando de repente trouxeram à sua presença uma mulher, segundo descreve o Evangelho, surpreendida em adultério, em flagrante adultério. Nesse momento, quando trouxeram ali os fariseus, aquela mulher agarrada, arrastada no meio da multidão, ela é introduzida à presença de Jesus Cristo, e aqui surpreendentemente, um paradigma precisa ser quebrado para você entender um pouco melhor esse processo de que pecado e salvação possuem características semelhantes. A maioria das pessoas concebe na mente a imagem de que essa mulher, quando trazida à presença de Jesus, foi lançada aos pés de Jesus, não é isso? Já ouvimos tantas músicas, já ouvimos tantos sermões que falam sobre o ato de se colocar aos pés de Jesus, mas erroneamente nós esquecemos de um detalhe importante. O próprio verso 3 diz assim, no final, que os fariseus a trouxeram e fazendo-a ficar de que forma, diz a sua Bíblia? Fazendo-a ficar de pé, no meio de todos. Ao contrário do que se pensa, a mulher não foi jogada ou lançada aos pés de Jesus. Ela precisou assumir uma postura ereta na presença de Cristo. Precisou ficar em pé, e é necessário que você quebre esse paradigma na sua cabeça. Eu, um tempo atrás, estava assistindo um programa na Discovery Channel, que quebrou um paradigma meu. Eu sempre imaginei, ou tentava imaginar, qual era a razão de um pirata usar um tapa-olho. Tentei conceber alguma coisa e nunca cheguei a uma solução mais ou menos aceitável. Até que um dia, assistindo um programa na Discovery Channel, eu descobri a razão dos piratas usarem um tapa-olho. É o seguinte: os piratas são homens extremamente agressivos. São homens que estão prontos para qualquer tipo de barbárie em qualquer momento. E como vivem no mar, a vida de um pirata é cercada de desafios. Ele pode estar em luta a qualquer momento, e ele precisa estar preparado para a luta. E existe um problema, ou existia um problema com os piratas, que era o seguinte: os piratas precisavam pelejar na proa, lá embaixo, no porão do barco, em qualquer situação, e ele precisava estar preparado para isso, e sair de um ambiente com muita luz para um ambiente sem luz, provoca uma sensação terrível, que poderia custar a vida do próprio pirata. Existe um nervo óptico que fica lá no fundo do nosso globo ocular, que ele é sensível à luz, e quando a luz entra, ele faz como que um movimento de retinar assim, e ele então fica ali sensível, tremendo, e quando você sai da luz para um ambiente escuro, para ele voltar e adaptar-se, e ajustar-se, você ter condições plenas de enxergar na escuridão, quer dizer, se é que tem condição plena de se enxergar na escuridão, mas condição pelo menos aceitável, leva-se de 30 segundos a 5 minutos pelo menos. E o pirata não poderia simplesmente sair no momento de batalha de um lugar claro para um lugar escuro, expondo a sua vida. Então ele usava um tapa-olho. Com aquele tapa-olho ele tinha um olho preparado para lutar na luz. Quando ele pulava para dentro das trevas, para lutar nas trevas, ele simplesmente transferia o tapa-olho. Aquele olho estava acostumado com as trevas. Então simplesmente ele poderia pelejar. Então ele estava pronto para lutar na luz ou nas trevas. Simples, né? Amigos, aquela mulher foi forçada a ficar em pé na presença de Jesus. Esse simples fato demonstra um orgulho e vaidade humanos sem comparação. O pecado naquele momento deveria causar na mulher o mais contrito espírito de devoção.
Ela não tinha outra alternativa ao se lançar aos pés de Jesus, segurar ele e clamar por misericórdia. Era o único que poderia salvá-la naquela situação, mas ainda assim preferiu permanecer em pé, demonstrando a sua arrogância. Era pecadora e estava disposta a pagar pelo seu pecado. Amigos, o grande problema do pecado é a tentativa de nos elevar e olharmos no mesmo patamar a Jesus, como que se ele não fosse tão importante ou tão necessário em nossa vida. Se o pecado tem como grande objetivo elevar o ser humano à imaginação de que pode ser igual a Deus, esse é um grande problema que você e eu precisamos vencer. Sabe, é preciso às vezes dobrar os joelhos, cairmos na presença do nosso Salvador, implorarmos misericórdia, implorarmos graça. Não importa quanto conhecimento, não importa qual condição, existe momento que você tem que agarrar o chão da sua casa, o travesseiro da sua cama. É preciso às vezes derramar lágrimas, é preciso às vezes abrir o seu coração formal e dizer: Senhor, eu sou um miserável. Em mim não existe nada que me tenha qualificado para estar em pé na sua presença. Não tem como me apresentar aprovado. Os meus pecados me condenam. A minha situação, quando exposta à sua presença, é uma situação vexatória, é humilhante. Não há um julgamento justo em sua presença. Não tem como eu tentar alcançar alguma forma de justiça em sua presença, senão quando eu me ajoelho e me dobro aos teus pés. Amigos, o que eu gosto mais nessa história é que o homem não consegue fazer, e se o homem não consegue fazer, Deus faz. Amém? Se a mulher não consegue descer, quem é que desce? Jesus. Olha só o que diz o verso seguinte. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? O verso 6, isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra, com o dedo. Se o homem não consegue ir até onde ele precisa estar na presença de Deus, Deus desce, Deus vem, Deus se inclina. Amém por isso? A vontade de Deus é superior e é soberana à nossa vontade. O pecado é a nossa vontade de ajustar as coisas à nossa ótica. Mas Deus não pensa assim e Deus não faz assim. O senhor distinto procurou um pastor de uma igreja evangélica e disse assim: pastor, eu preciso que o senhor faça um funeral para mim. O pastor disse: funeral de quem eu preciso fazer? O homem disse: olha, pastor, eu gostaria que o senhor fizesse o funeral do meu cachorro. O pastor pensou um pouco e disse: olha, eu não faço funeral não de cachorro. E foi um pouco duro em sua resposta. Aquele homem virou-se, estava saindo, de repente ele parou e voltou: que pena, pastor, eu estava disposto a fazer uma oferta de 100 mil reais para a sua igreja. E fez questão de menção de que iria sair. O pastor então rapidamente já o segurou: peraí, meu amigo, mas você não tinha me dito que seu cachorro era evangélico? Sabe, às vezes, nós tentamos colocar a nossa vontade dentro dos padrões e da vontade de Deus. Não dá certo. Sabe, permanecer em pé, tentando impor goela abaixo, empurrando o negócio, não funciona. Às vezes a gente ora: Senhor, dá um jeitinho de que isso aqui dê certo, mas não é para dar certo e não vai dar certo. Não adianta tentar permanecer em pé quando a vontade de Deus é que deve ser soberana. Deus é quem deve dizer quando e como as coisas devem acontecer. Amém, irmãos? Eu era obreiro do pastor Luiz Gonçalves. E obreiro tem uma certa dificuldade, a gente precisa viajar muito, atender muitos lugares de pontos de pregação. E eu fazia isso para o pastor Luiz Gonçalves. E um dia ele estava fazendo uma conferência na cidade de Piracicaba, e segunda-feira era o dia de folga dos pastores, dos obreiros. E eu então, todo final de programa de conferência do pastor Luiz, no domingo, na cidade de Piracicaba, eu me deslocava até a cidade de Serra Negra, onde meus pais moravam, para passar ali o dia de folga. E como não tinha muito dinheiro, e ainda não tenho muito,
mas eu precisava economizar, então eu comprei uma moto. E eu viajava muito de moto, ali no local da conferência e também até a casa dos meus pais no dia de folga. Um dia à noite, estava muito frio, eu me preparei, arrumei a minha mala, e eu então coloquei na minha moto a mochila atrás de mim e comecei a viagem. Um percurso de 165 quilômetros, levava em torno de 2 horas e pouquinho. 1 hora de viagem, de repente, chegando perto de uma cidade, o meu pneu furou, meu pneu traseiro furou da moto. E eu então já estava cansado, foi um dia difícil, a conferência estava muito cheia, muitos interessados, e aquilo esgotava assim um pouco. Eu comecei a me lamentar por que Deus tinha permitido que o pneu da minha moto furasse. Naquele momento eu comecei a travar um diálogo, uma conversa ofensiva com Deus. E eu comecei naquele momento a dizer: ó Senhor, é brincadeira da sua parte, eu trabalhei o dia todo, o final de semana, conferência, é puxado, estou indo embora para casa para descansar, e agora no trajeto o Senhor permite que o pneu da minha moto fure? E eu não conheço ninguém aqui, o que eu vou fazer? E eu então desci da moto, tinha ganho do meu pai, o homem diz que é sempre prevenido, né? Uma espuma que dizia meu pai que funcionava quando furava o pneu, era só você apertar ali o negócio, que a espuma saía e enchia o pneu. Então eu abaixei ali, tirei a espuma e a bendita não funcionou. E eu fiquei mais irado ainda e comecei a discutir com Deus naquele momento. E então não teve jeito, tive que empurrar a minha moto, já era mais de meia-noite. Fui empurrando, batendo numa cidade desconhecida, numa rua desconhecida, na casa de pessoas estranhas, pedindo para que eu deixasse minha moto ali. E de repente alguma pessoa, não sei porquê, permitiu que eu guardasse minha moto. E eu fui então, empurrei e coloquei minha moto ali. Saí dali procurando um lugar para passar a noite. E eu comecei a andar pelas ruas daquela cidade, não era muito grande, não tinha assim tantos hotéis. E eu então fui até um hotel, vi ali e decidi entrar e passar a noite ali. E quando eu entrei, sempre é necessário você fazer uma ficha de cadastro. E então eu comecei a preencher, e ele pediu o meu nome, os dados de documentos, e eu passei para ele. E tem um espaço que toda vez que eu preciso responder, as pessoas ficam curiosas, que é a profissão. E estava escrito lá, profissão. E eu disse assim: pastor, eu estava com toda a roupa de motoqueiro, capacete na mão. Ele olhou assim, desculpa, qual que é a sua profissão? Eu disse: pastor. Naquele exato momento o homem parou. E ele começou a chorar. E eu fiquei imaginando, o que está acontecendo com esse homem? E ele me disse assim: escuta, o senhor é pastor de que igreja? E eu falei: da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aquele homem abaixou a cabeça e começou a chorar ali descontroladamente. E ele então me disse assim: pastor, o senhor me perdoe, mas eu sou um ex-membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a questão de 30, 40 minutos atrás, em uma conversa com Deus, eu pedi que se ele se importasse comigo, que ele mandasse alguém agora de madrugada. E pastor, o senhor chegou aqui. O homem chorava tanto que eu fiquei emocionado, comecei a chorar com ele também, e nós dois começamos a conversar. Já era mais ou menos 1h da manhã, passamos a madrugada toda conversando, e eu falando de Deus e fazendo apelo, e falei: agora você tem que voltar para a igreja, e fiz ali o apelo, chorando. O homem falou: olha, eu vou aceitar, pastor, quero voltar para Jesus. Eu falei: então volte. Quando eu fui lá no relógio, já era quase 6 e pouco da manhã. E eu fiquei pensando: não tem como eu ficar mais aqui. Eu vou voltar, arrumar minha moto e tocar a viagem. Despedi do homem, saí e fui procurar pela minha moto. Quando eu pego a minha moto, vou empurrando até o borracheiro. Ele desmonta o pneu traseiro e ele começa a procurar na câmera. É alguma dessas coisas aí. Câmara, obrigado. E ele procurou e falou assim: amigo, é o seguinte, não tem nenhum furo na câmara. O seu pneu está inteirinho. Ele só murchou. Amigos, a vontade de Deus é soberana. Deus vai fazer de tudo para que a sua vontade se cumpra na sua vida. Amém, irmãos? Ninguém poderá um dia imaginar que Deus não foi Deus para ele. De que Deus não estabeleceu planos, metas e objetivos.
Se pecado e salvação possuem características semelhantes, lembre-se sempre, a salvação é o grande ato de Deus para demonstrar que Ele é soberano ainda quando Ele se faz servo. Amém? Se for necessário essa noite Deus se inclinar na sua direção, Ele vai fazer isso para alcançar você, para dar aquilo que você precisa, o conforto e a salvação. A segunda realidade do pecado e salvação dentro dessa história é que pecado e salvação possuem características opostas. O pecado condena salvando, e a salvação salva condenando. O pecado condena salvando, e a salvação é o ato de Deus onde Ele salva condenando. A história você já sabe. Esse era um plano arquitetado quase que perfeitamente pelos fariseus e pelos escribas. Jesus era um perturbador segundo a ótica deles. O estrago que ele estava inferindo ali dentro do povo, segundo as proporções projetadas por eles mesmos, na realidade seriam quase que catastróficos. Jesus faria com que o governo de Israel se dissolvesse ante a investida de Roma. Portanto, era um perigo, precisava ser anulado, tirado, arrancado do meio de Israel. E essa era a oportunidade onde eles obteriam a condenação de Jesus nessa emboscada. E assim então poderiam salvar o povo de Israel. Na ótica do pecado, amigos, nós todos somos condenados para que se salve alguma coisa. Mas a ótica da salvação é diferente. Na ótica da salvação, Jesus, Deus, salva condenando. E para isso eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que está aqui no verso 6. Diz aqui o evangelista que quando Jesus, inclinando-se, começou logo a escrever na terra com o dedo. Essa palavrinha, escrevia, no grego é a palavra katagrafém. Essa palavra significa literalmente escrever acusação contra alguém. Um ato de registrar e escrever alguma sentença acusatória contra alguém. Se aquela mulher pecadora, miserável, merecendo a condenação naquele instante, poderia ser salva, era preciso que ela fosse salva através da condenação que aqueles homens precisavam ter ante a sua postura, a sua atitude, as suas emoções. Jesus então, inclinando-se, começou a escrever na terra. E eu costumo pensar muito nas palavras de Jó, e queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 13. Jó, capítulo 13, o verso 26. Jó 13, 26, diz assim: pois decretas, algumas versões, escreves contra mim coisas amargas, e me atribuís as culpas da minha mocidade. Sabe, a Bíblia diz aqui que Jesus Cristo escrevia. Nós não sabemos o que ele escrevia. Podemos assim conjecturar. Podemos imaginar o que é que ele se preocupava em escrever no chão naquele momento, mas o fato é que o que ele escrevia foi motivo de condenação para a própria consciência daqueles que acusavam. Naquele exato momento, Jesus salvou aquela mulher, condenando a atitude e a ação daqueles homens. Pois é assim que pecado e salvação se manifestam em direções opostas. Se o pecado condena, salvando, a salvação salva, condenando. Eu estava dirigindo numa rodovia que talvez seja ou esteja entre as melhores rodovias do nosso país, a rodovia dos Bandeirantes. E ali você sabe que o limite de velocidade é um pouco acima do que o normal por aí.
E eu estava dirigindo tranquilamente, dentro do limite de velocidade. Quando de repente um desses espertalhões decidiu me cortar pela direita, e eu não sei o que estava na cabeça daquele sujeito, que ele estava tão rápido que ele nem percebeu quase que eu estava ali na faixa do meio, e ele passando pela direita, jogou o carro literalmente em cima de mim. E ele jogou o carro e eu tive pouco tempo para tirar o carro da pista onde ele estava e evitar o choque com aquele carro que vinha em alta velocidade. O que eu pensei naquele momento precisa ser censurado agora. O que eu falaria naquele momento precisa ser censurado agora. Eu pensei o que há de pior. O velho homem despertou assim do sono e começou a praguejar naquele momento. E eu fiquei tão irado, falei, como é que pode alguém dirigir desse jeito? Como é que pode alguém andar nessa velocidade, ultrapassando pela direita e fazer esse tipo de coisa? E aquilo começou a me deixar tão nervoso e ansioso, que eu comecei a me exceder e passei do limite da velocidade. E se era 120, o limite eu comecei a andar 130, 140, e comecei a ficar nervoso. Falei, ninguém respeita, eu também não vou respeitar. E no meio da viagem, andando a alta velocidade, em algum momento eu precisei fazer uma ultrapassagem meio que perigosa, e sem perceber eu dei uma fechada num carro. Semelhante àquela fechada que eu havia levado há algum tempo atrás. E para o meu espanto, o carro que eu tinha acabado de fechar, sabe qual era? Era aquele infeliz que tinha cruzado pelo meu caminho, alguns quilômetros atrás. Sabe, na ótica da salvação e do pecado, o pecado é aquele que, quando retribui ou sofre alguma ação contrária, ele vai retribuir no mesmo peso ou em força maior. A salvação, o plano de Deus é totalmente diferente. Sabe, andar em uma rodovia espaçosa, ser fechado por qualquer motivo que seja, não lhe dá o direito de ultrapassar o limite de velocidade. Quando aqueles homens compreenderam que Jesus escrevia no chão, não tinham motivos mais para acusação, precisaram se retirar. Porque pecado e salvação possuem características opostas. E agora a terceira e última realidade. Pecado e salvação têm características individuais. No pecado, os seus seguidores são reféns. Na salvação, os reféns são os seguidores. No verso 7, insistindo ainda na pergunta a Jesus, os fariseus foram surpreendidos por uma ação e uma palavra dura e pesada que Jesus proferiu. Jesus se levanta então e ele diz, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Essa palavrinha é a palavrinha anamartetos. Essa palavra é uma pedra atirada de Jesus na direção dos acusadores. Anamatetos exclui qualquer condição pecaminosa, seja ela em estado, em consequência ou em ação. Anamatetos significa literalmente sem um único desejo pecaminoso. Quando Jesus diz, olha, se vocês que estão acusando têm condição de acusar, se vocês estiverem sem um único desejo, se vocês em algum momento não tiveram vontade de cometer esse tipo de pecado, ou outros tipos de pecados, vocês estão isentos para nesse momento fazerem aquilo que vocês querem fazer. E diz a sequência, que acusados pela própria consciência, um a um foram o quê? Se retirando. Jesus com essa palavra queria dizer para eles o seguinte, que em essência, para ele, aquela prostituta meretriz era semelhante e igual àqueles homens acusadores. Porque no fundo a gente não passa de um latão de lixo. Pecado e salvação têm características individuais. No pecado, os seus seguidores são reféns. E na salvação, os reféns são seguidores. Sabe por quê? Pergunte para alguém que é drogado se ele consegue sair do mundo da droga.
Pergunte para alguém que é adúltero, viciado em pornografia, que tem relacionamentos fora do casamento, se ele consegue voltar à norma por si só. Sabe, dentro dos cercos do pecado, nós somos reféns. Se o inimigo lá no passado acusou para Eva de que Deus cercava numa bolha, ele não quis e não revelou que na realidade é o pecado quem aprisiona. É o pecado que faz com que as pessoas se tornem reféns. E é no pecado que existe o mais íntimo nível de infelicidade. Aqueles homens, porque viviam em pecado, eram reféns da sua própria forma de viver. Acusavam e eram acusados por aquilo que acusavam. Maltratavam e eram também maltratados por aquilo que eles faziam. No pecado, amigos, por causa do pecado, nós somos reféns. Mas na ótica da salvação, os reféns que devem ser os seguidores do plano de Deus, amém? Deus não criou um plano maravilhoso para que pessoas maravilhosas, bonitinhas pudessem seguir. Deus criou um plano para o pior tipo de gente, para oferecer aquilo que há de melhor, amém? Por isso, irmãos, Deus ofereceu e oferece para você aquilo que há de melhor. E se você se sente um miserável, se você se sente hoje indigno de estar sentado dentro desta igreja, eu quero dizer que existe lugar para você dentro do plano da salvação. Se você veio a essa igreja com seu coração dizendo: Senhor, eu não preciso de Ti, eu me sinto bom o suficiente, eu já consegui alcançar degraus altos na minha escalada. Hoje, você também precisa de continuar no caminho de Deus. Quando Jesus se dirige àquela mulher, a única que ficou na presença dele, ele tem um discurso, que está no verso 10 e no verso 11, ele diz assim para a mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu fiquei pensando muito nesta última frase de Jesus: vai e não peques mais. E eu fiquei me perguntando, como é que alguém pode ir da presença de Jesus e não pecar? Como é que aquela mulher, com toda esta vida apodrecida pelo pecado, poderia ter alguma forma de permanecer fiel, longe da presença de Jesus? O discurso de Jesus pode ser um discurso retórico, dizendo assim: mulher, vai e não peques mais, querendo dizer: mulher, vá para longe de mim como aqueles homens, e eu quero ver se é possível você continuar vivendo sem pecado. Na realidade, era um grito mudo de Jesus dizendo: olha, você precisa de mim, você precisa estar ao meu lado. Diferentemente da atitude dos fariseus e escribas, você hoje precisa estar ao meu lado, em minha companhia, porque somente assim você não vai pecar. O reino de Deus é o espaço onde os fracos são fortes, os loucos são sábios. Os que caíram podem se levantar, mas apenas porque estão na presença de Jesus. A última lição de Jesus é: na salvação, os reféns, os miseráveis, é que devem ser os seguidores, conviver constantemente na presença de Jesus. E aqui fica uma pergunta para mim e para você: temos nós vivido constantemente na presença do Senhor Jesus? Temos alcançado a graça e a misericórdia de estarmos juntos ao nosso Salvador constantemente? Eu estava fazendo uma série de conferências em uma cidade do interior do estado. E uma das noites, uma jovem menina de 13 anos, ela me procurou após o sermão e me disse assim: pastor, eu gostaria muito que você fosse à minha casa, porque eu gostaria de me batizar na igreja, mas a minha mãe não quer que eu me batize. E eu disse para ela: muito bem, eu posso visitar a sua mãe. E peguei o endereço com aquela menina e fui à casa ainda naquela semana. Se aproximava o momento do batismo e aquela menina vinha constantemente às reuniões e aos estudos, ela assistia ali. Quando eu cheguei à casa daquela mulher, uma jovem senhora, eu fui acompanhado de um dos obreiros da equipe. Ela estava sentada assim à varanda daquela casa.
E quando ela me viu chegando, acompanhado do obreiro, ela disse assim: você que é aquele pastorzinho que minha filha disse que vinha me visitar? Eu disse: sou eu mesmo. Ela disse assim: mas não adianta nada, viu? Pode entrar aqui, mas a sua conversa não vai resolver o nosso problema. Você vai continuar querendo que minha filha se batize na sua igreja, e eu vou continuar querendo que ela não se batize na sua igreja. E eu, como sua mãe, eu vou prevalecer sobre a sua vontade. Eu disse: não, mas eu quero conversar contigo só um pouquinho. Ela disse: por favor, entre. Quando eu entrei na casa daquela jovem senhora, um clima pesado, carregado, e ela começou a quase que ignorar a minha presença ali. Eu tentava puxar alguma coisa de conversa com ela, não relacionado àquele assunto específico, mas ela não me dava brecha para entrar. Até que eu fiz uma pergunta abrupta para ela. Eu disse: escuta, por que você odeia tanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Ela me disse: é porque eu sou uma ex-adventista do Sétimo Dia. E hoje eu canto nas baladas, era uma cantora, eu canto nas baladas, e eu vou continuar cantando, porque essa é a minha decisão, essa é a minha escolha. E eu fiquei chocado com a resposta dela. Eu disse: você é uma ex-adventista do Sétimo Dia, e você está impedindo a sua filha de ir à igreja e ser batizada? Falou assim: não, eu não estou impedindo, só não quero que ela seja batizada agora. Já mudou o discurso. Eu disse: não, mas espera aí, o que está acontecendo? Ele falou assim: pastor, tem mais. Eu vou continuar fazendo arroz e feijão na banha de porco. Se ela quiser, ela que vai pedir comida na rua. Eu não vou deixar. A Natália tinha 13 anos, era dependente da mãe, ia fazer o quê? Eu, percebendo ali a situação, eu disse para ela assim: olha, Natália, eu acho que sua mãe não vai abrir mão. Vamos fazer o seguinte, vamos respeitar. Quando você tiver a sua independência, você então pode tomar a sua decisão de se batizar e ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não teve muita conversa. Saí daquela casa, continuei fazendo as conferências, e numa noite a Natália me chamou novamente e ela me mostrou uma carta que mandaria para sua mãe. Uma carta não muito grande, curta. Basicamente a carta dizia assim: mãe, eu estou admirada da sua decisão e do seu comportamento. Porque eu, ainda sendo nova, com 13 anos de idade, estou decidindo me batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a senhora prefere que eu seja uma prostituta do que faça parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela escrevia assim: mãe, eu não quero ter a vida que você tem. E ela me deu, falou: pastor, o que você acha dessa carta? Eu falei: olha, eu acho forte, mas se você quer entregar, entregue. Ela pegou a carta, levou para casa, e alguns dias antes do batismo eu procurei pela Natália, e ela disse: olha, pastor, eu acho que não vai dar certo. Quase que nos últimos dias da conferência, eu estava pregando quando, de repente, eu passei os olhos assim no auditório e eu vi a mulher sentada ali. Eu fiquei imaginando: o que ela está fazendo aqui? E ela então, ao final do culto, me procurou e disse: pastorzinho, é o seguinte, se você quer, pode batizar minha filha. Eu falei: não é se eu quero, você é a mãe. Se você não quer, nós não vamos, como igreja, tomar nenhuma atitude. Se você permite, ela vai ser batizada. E ela então me disse: olha, tudo bem, eu vou facilitar as coisas, eu vou fazer a comida direitinha, eu vou fazer tudo direitinho, mas eu vou me batizar, mas eu não quero que você me importune mais sobre essa história. Eu só vim aqui para te dizer que ela pode ser batizada. E a Natália ficou tão feliz, ficou tão contente naquele momento, me deu um abraço: olha, pastor, você viu, deu certo a carta e tal. E eu conversei ali um pouco com ela, e no final ali da nossa conversa, ela disse: olha, pastor, então no tal dia eu venho e vou estar aqui no batismo. E eu fiquei feliz, né? Mais uma vitória que Jesus tinha conseguido ali naquele lugar. E acontece que no dia do batismo, no sábado à tarde, um pouco antes do batismo, a Natália estava chorando. E eu fui conversar com ela, eu disse: Natália, está acontecendo alguma coisa? Ela disse: olha, pastor, acontece que a minha mãe disse que não vem ao meu batismo. E eu estou muito triste.
pai da Natália morava numa outra cidade, num outro estado, não poderia estar presente ali. E ela disse: pastor, eu estou sozinha aqui na igreja. E ela começou a chorar e eu disse: fique tranquila, algumas coisas é preciso se fazer sozinho mesmo. E se essa é a sua decisão e você permanece fiel nela, então se batize, não importa se seu pai e sua mãe não estão aqui. Quando a Natália entrou junto ali no tanque com o pastor que faria o batismo, para a surpresa da Natália, para a minha surpresa e para a surpresa de muitos que estavam ali, que sabiam da história, no momento do batismo, quando eu entrevistava ali rapidamente a Natália, eu disse: tem alguém aqui que é amigo, conhecido da Natália, que gostaria de vir próximo ao tanque? Adivinha quem é que estava na igreja lá no fundo e que se levanta e vem pelo corredor? A mãe da Natália. Ela veio bem próxima da filha, a filha foi batizada, deu um abraço gostoso na filha, e naquele momento eu vi aquela mulher se desmanchando em lágrimas. Sabe, amigos, o caminho da salvação é assim, é irresistível. Os mais miseráveis são convidados a provar desse maior poder de Deus, o poder da transformação. Nesse caminho, no caminho da salvação, todos os reféns são chamados a provar as maiores delícias que Deus pode oferecer. Se você se sentiu refém em algum momento da sua vida, se você se sente refém, saiba que hoje Jesus Cristo diz para você: vai e não peques mais. Sabe por quê? Se em algum momento da estrada você estiver sozinho, eu vou estar lá com você. A minha presença é tudo, ela te basta. Que Deus abençoe você. Que na estrada da sua vida você consiga enxergar as graças e as maravilhas de Jesus. Que você não se sinta sozinho. Quero convidar você nesse momento para que fique em pé, para juntos orarmos e buscarmos a presença de Deus. Senhor, estamos em Tua presença e isso já nos é motivo de muita alegria. Porque em Sua presença os nossos erros são condenados por Ti lá na cruz do Calvário. E a nós é oferecida hoje a oportunidade de recomeçar. A Tua graça é irresistível, o Teu caminho é sobremodo excelente. E para cada um de nós hoje existe a promessa de que pelos caminhos desta vida o Senhor se fará presente. Não importa em qual situação, se somos pecadores como somos pecadores, a Tua graça pode nos lavar. E estamos contentes por isso. Obrigado, Pai, porque enviaste o Teu Filho em nossa direção. Nós Te agradecemos por isso, porque temos esta segurança para a nossa vida hoje. E queremos sair daqui confiantes de que podemos ser vencedores, porque Cristo venceu. Obrigado, Pai, nos leve em segurança agora para as nossas acomodações, os quartos, as nossas casas. É o que nós Te pedimos, orando em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.